confrontos diretos prometiam muitas emoções. Com essa vitória contra o Palmeiras, aparentemente deixa a situação mais tranquila. Esse campeonato é absolutamente maluco nessa faixa intermediária. São Paulo está a 4 pontos do G8. O São Paulo ganha um jogo, ele ganha do Corinthians. Esse jogo com o Atlético Paranaense, para a gente falar um por vez, tem o efeito da Sul-Americana. Não, o São Paulo vai ter uma vantagem que ele joga em casa descansado. O São Paulo vai ter uma semana para pegar o Atlético, que vai ter vindo de uma decisão, não sei se vai ser campeão ou se vai ser vice, mas ele vai estar desgastado, vai estar empenhado fisicamente, mentalmente. E o São Paulo, com esse pacto com a torcida, Morumbi, mesmo sendo meio de semana, né? Morumbi deve estar cheio para o São Paulo fazer esses 6 pontos, né? Contra o Atlético Paranaense e o Sport. Aí vem Sport, Grêmio e Juventude, que são 3 times lutando para não cair. Então, o foco para o São Paulo é fazer 6 pontos nesses 2 primeiros jogos. São Paulo fazendo 6 pontos agora, ele não é que ele fica totalmente livre, mas ele vai para o jogo contra o Grêmio muito mais tranquilo. Vem de 3 vitórias seguidas, ele chegaria a 47 pontos. Em tese, é uma pontuação que livraria do rebaixamento. E aí poderia permitir a falar o que eu estava começando a contar aqui. É tão maluco você ficar... Pô, mas o São Paulino estava desesperado, rezando, suplicando, implorando para não ser rebaixado. E agora volta a falar em Libertadores. O campeonato tem essa maluquice. Né? O Santos, há 3 rodadas, estava desenganado quase. Né? E encaixou uma sequência de vitórias, começou contra o Fluminense. Então tem um bolo ali que não dá para saber o que vai acontecer. Nem o Grêmio, que parecia rebaixado, pela tabela sorridente, Bragantino reserva, Flamengo reserva, Galo campeão na última rodada. Pensando na Copa do Brasil depois. Chapecoense agora já rebaixada. É possível o Grêmio ganhar 5 jogos. E aí põe 15 pontos aí pro Grêmio, vai ver onde ele vai parar. Então, esse campeonato na parte de baixo, excetuando a Chapecoense, está completamente indefinido. Até o Inter ainda está rateando, né? A gente está falando, então, de 6 pontos de diferença do São Paulo para o 7º colocado. Ô, Dija, é uma loucura mesmo, é o que o Rodrigo está falando aqui. O time está lutando para não cair, mas está lutando para ir para Libertadores. É loucura o São Paulino pensar em Libertadores nesse momento, com essa sequência de jogos que a gente viu, ô Djalma? Na teoria, a sequência é boa, porque ele enfrenta adversários que teoricamente estão na briga do rebaixamento, mas ele conseguindo ganhar, a tendência é subir na tabela e brigar pela Libertadores. Mas hoje, eu ainda vejo com cautela. Eu acho que o torcedor são paulino, primeiro, tem que pensar em escapar desse rebaixamento, porque, como o Rodrigo falou, o Grêmio, na minha opinião, ele está nessa situação, mas ele tem um bom time, ele pode chegar e já engrenou aí uma vitória, uma boa vitória, na rodada retrasada, ganhando do Fluminense, ele pode chegar e ganhar esses jogos e o sarrafo dos 45 pontos subir. Então, assim, a princípio, quem está ali de 12º para baixo tem que se preocupar primeiro em escapar do rebaixamento e depois pensar em Libertadores. É lógico que essa possibilidade existe, né? Olha a tabela do São Paulo. Atlético Paranaense e Sport em casa. Pega o Grêmio fora, sim, o Grêmio numa situação difícil. Depois Juventude em casa e termina com a América. Não é uma tabela ruim pensando em chegar a Libertadores. Mas eu acho que tem que dar um passo de cada vez, pensar primeiro em sair realmente do perigo do rebaixamento para depois sim pensar em Libertadores. E é claro que a gente está falando dessa possibilidade maluca de brigar ali atrás e pensar em Libertadores por causa de 2 finais brasileiras, na Sul-Americana, na Libertadores, que são finais que abriram vagas, né? Podemos ter até G9, né, Rodrigo? Então, todo mundo está torcendo contra o Atlético Paranaense, essa é a verdade. Porque se o Atlético Paranaense... o Atlético Paranaense está correndo ainda risco de rebaixamento. O São Paulo empatou em pontos, né? Pega a tabela aí. Empatou 41 pontos. Os dois têm o mesmo número de jogos e o mesmo número de pontos. Então, esse jogo aí, São Paulo e Atlético Paranaense, também é confronto direto contra o rebaixamento. Né? Que a gente fica falando só do Furacão, finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Sul-Americana, mas ele pode terminar sem os 2 títulos e rebaixado. Né? Para o torcedor do Furacão seria o pior cenário possível. Mas por que eu estou dizendo que todo mundo está torcendo contra o Furacão? Porque o Furacão ele não deve ficar nas primeiras posições do campeonato.
O Bragantino deve estar. Então, se o Bragantino ganha a Sul-Americana, ele já abre uma vaga. Aí teria a G9. Se o Furacão ganha agora a Copa Sul-Americana e termina em 15º lugar, vai ter G8. Não vai ter G9. Isso. Então, por isso que eu estou dizendo que quem está sonhando com esse G9, essa nona vaga... A torcida do América Mineiro está cantando no estádio sobre Libertadores. Vamos para Libertadores. Outros times, né, que estão sonhando com isso, o Dragão, Cuiabá, o Ceará, muitos times estão sonhando com a Libertadores, vão torcer certamente para o Bragantino na final da Sul-Americana contra o Furacão. E acho que a mesma coisa vai acontecer na final da Copa do Brasil depois. Você vê, vai acabar o Campeonato Brasileiro e a gente não vai ter ainda a definição sobre o campeão da Copa do Brasil, caso o Furacão venha a conquistar um dos 2 títulos. A situação vai ficar difícil para G9, aí vai ser possivelmente G8. Por isso que o Fluminense está nessa posição nobre. O oitavo colocado é hoje né, aquele que está garantido por último na Libertadores. O Cuiabá fez uma grande festa hoje na vitória sobre o Internacional na Arena Pantanal, 1-0. Torcida... Foi a loucura lá com a vitória do Dourado. Impressionante esse campeonato. Não deixa de ser interessante, né? Essa briga para conseguir Libertadores ao mesmo tempo que olha para trás. E a gente vai acompanhando essa briga aqui nos canais esportivos do Grupo Disney. Ô, Rodrigo, e junto com isso, a reformulação é inevitável para o ano que vem? Formulação é inevitável, né? O elenco do São Paulo é limitado, tem jogadores que não vão ficar, isso já é certo, caso do Rojas, por exemplo. Mas se o São Paulo tiver boas propostas pelo Pablo, pelo Vitor Bueno, são jogadores que devem sair do elenco. O São Paulo não tem dinheiro, não vai fazer grandes investimentos, vai continuar aproveitando a base e tentando negociar jogadores para fazer caixa. E para isso é importante ficar na primeira divisão, né? Um time grande que cai hoje, a receita cai absurdamente. Mas eu tenho uma opinião que talvez seja popular ou impopular, eu não sei. Mas o encontro não foi uma invasão. O encontro da principal torcida de São Paulo com algumas lideranças do elenco, com o Muricy Ramalho, eu acho que foi positiva. Porque a gente percebia em alguns jogos do São Paulo que parece que não é aquela questão de elenco rachado, mas sobretudo jogadores estrangeiros. O Benítez estava sendo muito escanteado em cobranças de falta, colocavam ele de lado, o Rigoni ficou muito desgostoso com a saída do Crespo, então aparentemente tinha algumas coisas mal resolvidas. Né? Alguns jogadores... E essa faísca ligou para o São Paulo? Não sei se com a visita da torcida, coincidentemente ou não. Eu acho. Você sentiu o São Paulo diferente? Eu senti. A coletiva do Rogério Ceni após o jogo com o Flamengo, a derrota, ele cabisbaixo. O São Paulo ligou alerta. Vamos começar um campeonato contra o rebaixamento. E é tão importante para a história do clube quanto foi a conquista do Campeonato Paulista para sair da fila. Então eu acho que os caras realmente agora se tocaram da responsabilidade. Porque o São Paulo nunca foi rebaixado. Então, o técnico que é o primeiro rebaixado, os jogadores que são os primeiros rebaixados de um clube, ficam marcados negativamente. Então, acho que caiu a ficha agora e com o apoio da torcida que está sendo muito solidária mais uma vez, salvou o São Paulo em 2013, salvou em 2017 e São Paulo estava tomando 4-0 com um a menos do Flamengo e a torcida cantando. Então, a torcida de São Paulo, mais uma vez, está sendo muito parceira para tirar o time do rebaixamento. E aí, pessoal, muita coisa para falar, então vamos começar aí. Com relação ao São Paulo disputar pelo Z4, pelo G9, a matemática diz por si só. Agora tem que ver no campo e na bola. Se o São Paulo vencer os 2 próximos 2 jogos, ele começa a se aproximar aí de uma possível vaguinha pela Libertadores. Mas vamos um jogo de cada vez. O São Paulo, como a gente sabe, não é muito regular, mas agora é a hora de dar aquele sprint final e calar a boca dos críticos. Então... Atlético Paranaense, Sport em casa, o mundo ideal são 6 pontos. E não é nada impossível não, até porque o Atlético Paranaense vai vir daquela ressaca pós-final de Sul-Americana. E Sport, quem sabe até lá já não esteja também já bem fora do Campeonato Brasileiro. Mas São Paulo é superior às duas equipes e se jogar do jeito que jogou contra Corinthians e Palmeiras, não tem para nenhum dos dois. Falando de reformulação... o faxinão tem que acontecer, vai acontecer uma reformulação geral. O Rojas já está resolvendo aí uma rescisão amigável aí com o São Paulo para procurar um novo lar, mas tem uma lista grande aí, né? Lucas Perry, William, Éder, Benítez talvez, fica a dúvida.
entre tantos outros. Então, pode se preparar aí que muita gente vai sair. E se houver propostas para os garotos de Cotia, se atingir o limite mínimo aí, com certeza o São Paulo vai vender. E aí vai tentar se reforçar aí com nomes de mercado, né? De acordo com o Belmonte, nenhum grande nome será contratado. E o nome especulado do dia foi Ederson, do Fortaleza. Mais um do Fortaleza que o Rogério Ceni gosta bastante. O problema é que o jogador é do Corinthians. Então será que o Corinthians negociaria esse jogador com o São Paulo? Acho muito improvável. E de nomes que já foi falado que poderiam vir para o São Paulo: Diego do Flamengo, William Arão do Flamengo, Felipe Alves do Fortaleza, Benevenuto, que já falou que foi contactado, mas falou que não quer sair do Fortaleza, Canu do Botafogo, entre tantos outros. Então agora, chegando no final do ano, haverão muitos nomes relacionados ao São Paulo. Mas lembrando que o São Paulo está em condição de despesas e a ideia primeiro é ter mais saída de jogadores do que vinda de jogadores, e o São Paulo vai utilizar a base que está na final aí do Campeonato Brasileiro e que é capitaneada pelo Alex Cabeção. Então é isso, pessoal. O São Paulo não joga, mas o São Paulo tem notícia, e se tem notícia, tem vídeo no canal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você puder, se inscreve no canal, deixa aquele likezão e ativa o sininho para ficar ligado nas novidades do nosso time, tá ok? Saudações de colores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.